Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula do curso Tecnologias de Informação e Educação, os desafios educacionais na era digital. Essa é mais uma aula prática, mais uma aula onde nós vamos abordar algumas ferramentas e dessa vez vamos falar sobre ferramentas que podem ser utilizadas para a construção colaborativa de conhecimento. Então deixa eu trocar aqui. Na videoaula passada nós falamos sobre metodologia, sobre a construção colaborativa do conhecimento, do saber, como que isso se dá em sala de aula, e hoje nós vamos abordar algumas ferramentas, alguns softwares, algumas plataformas que podem ser utilizadas, com algumas adaptações, claro, nem todas aqui são necessariamente ferramentas projetadas para construção colaborativa, mas que elas podem ser utilizadas. É isso que nós vamos mostrar aqui. Então, basicamente, nós vamos focar em 3 ferramentas, que é o WordPress, uma plataforma de blogs, que pode ser utilizada para blogs, sites. Eu vou mostrar tanto a versão gratuita quanto a versão paga, para que vocês possam vislumbrar um pouco os recursos de cada uma e ver que dá para trabalhar bem até mesmo na versão gratuita, dá para trabalhar legal. Eu dei um exemplo de atividade que eu mesmo desenvolvi com uma turma, de um blog que foi criado por uma turma do ensino médio, e ele foi feito, claro, com a versão gratuita e funcionou muito bem. E eu vou mostrar uma página minha mesmo, no meu próprio site, que aí é com a versão paga, hospedagem e tal certinho. Só para deixar isso claro. Vamos voltar um pouquinho ao Google Docs, Google Documentos, para mostrar para vocês como trabalhar também com essa questão de um documento compartilhado, de várias pessoas interagindo nesse documento. E por fim vou falar do OneNote, que também é uma ferramenta da Microsoft, mas que serve para fazer basicamente a mesma coisa. Você pode criar documentos, compartilhar, permitir edições online, várias pessoas trabalhando ali ao mesmo tempo. Então esse é o foco aqui da nossa aula de hoje. Como em todas as aulas práticas, vamos para o mesmo modelinho. Eu vou sair aqui da tela, passando aqui para outra tela onde eu tenho aqui as aplicações já abertas, para que vocês possam ir acompanhando. E aí nós vamos trabalhando aqui, mostrando e fazendo. Opa, só passar aqui que não deu. Isso, vamos lá. Bom, eu estou aqui novamente no Google Drive, que a gente já falou um pouquinho dessa ferramenta. Inclusive, eu vou pegar aqui o mesmo documento que nós utilizamos na aula prática anterior, ele ficou salvo aqui, eu vou utilizar o mesmo. Então, ó, exemplo de texto online, a gente criou esse documento lá aquele dia. E agora, deixa eu só mostrar para vocês, abrir o mesmo documento que eu já tinha criado e vamos acrescentar mais algumas coisas aqui. Eu vou colocar o título dessa nossa aula de hoje. Então, aula prática ferramentas de construção do conhecimento. E aí, eu até citei isso, desse botãozinho que tem aqui em cima, fica até destacado aqui para chamar atenção, que é o compartilhar. Por enquanto esse documento está só comigo. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar esse documento. E eu vou colocar aqui um outro e-mail meu mesmo, de uma outra conta, para que vocês possam ver como funciona, e assim eu consigo interagindo aqui e já mostrando também. Então eu vou mandar para um outro e-mail meu, e eu me coloquei ali como editor, ou seja, eu consigo, vou conseguir
modificar esse documento. Veja que ele mostrou aqui uma pessoa adicionada. E aí vocês vão ficar vendo a mesma telinha aí ainda, né? Mas eu vou rapidinho aqui entrar numa outra conta minha, né, para poder mexer nisso através de uma outra aplicação, como se eu estivesse aí simulando, né, que eu estou num outro local, que eu sou uma outra pessoa, né, e estou digitando no documento. Estou aí utilizando o documento para vocês poderem observar. Então eu vou simular agora aqui como se eu fosse uma outra pessoa e estivesse aí, né, digitando mais alguma coisa. Então vamos lá. Digitando textos de forma colaborativa. E aí, dando um enter aqui, se vocês forem observando, né, à medida que eu fui digitando, não apareceu aqui na tela de propósito, porque eu estou, né, em outra janela, em outro navegador, para poder simular. E à medida que eu fui digitando, vocês vão vendo que apareceu aí o que eu escrevi. Né, agora eu já estou aqui, né, no texto. Vejam que apareceu ali, né, o que eu digitei como outra pessoa, como se fosse outra pessoa. À medida que eu coloco aqui o cursor, ele vai me mostrando, né, quem é que está escrevendo. Então agora aqui eu vou colocar novamente uma nova frase, né, e isso vai aparecer para mim, né, na outra telinha, outra janelinha. E aí eu vou colocar aqui de novo um novo conteúdo. E vocês vão vendo que à medida que eu vou digitando, as coisas vão acontecendo. Então, acho que já deu para entender, né? O objetivo aqui era mais mostrar realmente como é que isso acontece. Acho que já deu para ficar claro aqui. O fato é, ele vai mostrando aqui em cima, né? A última edição foi feita por quem, né? Então, eu posso colocar aqui o histórico de versões. Então, veja, ele vai mostrando o que eu digitei, né, mostrando alterações, versões, uma versão nomeada, né, as coisas que eu digitei. Prontinho, carregou de novo. Então, o que eu gostaria de mostrar com esse conteúdo? É a capacidade que você tem, por exemplo, de trabalhar textos, de trabalhar a construção de textos, seja ele aí qual for, né, com um grupo de alunos, de forma que eles possam ir interagindo. Claro que tudo isso precisa ser planejado, né, tudo isso tem que ser pensado com bastante antecedência. Daí a gente já ter tratado, né, a questão da metodologia, de pensar a metodologia de uma forma diferente, né, não só adaptando, mas realmente pensar a atividade como um todo já para esse formato online, de forma que assim os alunos possam, cada um de um lugar, cada um de um canto. Nesse momento de pandemia, né, as coisas ainda estão começando a voltar um pouquinho para as atividades presenciais, mas boa parte delas ainda à distância. Então, ao invés, assim, já que não é possível reunir todo mundo no mesmo lugar, discutir, né, e cada um ir escrevendo ali, colocando as suas ideias, dá para fazer isso através, né, de ferramentas online. Você pode usar, por exemplo, uma chamada do próprio Google, né, uma chamada pelo Skype, uma chamada pelo WhatsApp, para que as pessoas, né, possam se conversar. E na hora de realmente construir o conteúdo, dá para se utilizar dessa forma. O que precisa ser feito? Né, simplesmente você colocar aqui no compartilhar e adicionando o e-mail das pessoas que você quer liberar, né, que você quer deixar com que ela possa acessar. Notem que tem as opções aqui, né, de deixar, por exemplo, somente como leitor, como comentarista, como editor, tornar proprietário. Né, somente leitor, a pessoa tem acesso para ler, mas ela não vai conseguir alterar nada. Comentaristas, ela consegue fazer comentários, que não significa necessariamente alterar o texto. É a mesma coisa quando a gente pega um documento lá no Word e vai lá e insere um comentário, que fica aquela caixinha, né, em destaque, indicando que você fez algumas sugestões, né, que você está sugerindo alguma coisa, mas você mesmo não consegue alterar o texto que existe. O editor é o que eu acabei de simular aqui, né, o que consegue tanto fazer, né, quanto editar o que outra pessoa já fez, né, e tornar proprietário, que é aquele que pode fazer qualquer coisa com o arquivo. Né, eu posso inclusive excluir o arquivo, então a gente precisa tomar cuidado,
né, com as permissões que você dá, né, o aconselhável é que não dê essas permissões de proprietário para todo mundo, porque senão alguém pode ir lá e simplesmente excluir, né, o arquivo que você está trabalhando, né, que as pessoas estão trabalhando. Então, muito cuidado com isso. Deixa aí como editor, né, para poder mexer no texto, escrever, mas sem conseguir excluir muita coisa. Esse documento ele está salvo, né, aqui então no Google Drive. Observem aí, não sei se fica bem visível, mas à medida que eu voltei para cá que eu mostrei o documento, ele já gravou aqui as atualizações. Então, se eu fechar aqui agora nesse momento, sem prejuízo de nada, isso já está gravado, já está salvo, né, e as pessoas já estão mexendo com esse documento ao mesmo tempo. Então, esse é um recurso legal. Isso dá para fazer, né, no documento de texto, isso dá para fazer numa planilha, isso dá para fazer numa apresentação, né, qualquer coisa que fique dentro do Google Drive ou que também fique dentro do OneDrive, é a mesma coisa, né, o OneDrive que é da Microsoft, segue o mesmo princípio. Você pode fazer edição online do documento, compartilhar, né, eu vou mostrar depois aqui só a ferramenta, o OneNote, né, que também faz isso, mas o objetivo é esse, pessoal, é mostrar para vocês o que dá para ser feito. E aí, em cima disso agora, claro que eu não estou fazendo aqui também um curso do Google, né, e nenhum curso das ferramentas Google. Então, se você tem dúvidas, tá, claro, você pode me escrever, eu vou detalhar, vou trabalhar mais em cima das dúvidas que chegarem. Mas é importante também te dizer, né, que o próprio Google disponibiliza muito material, muitas dicas, muitas manuais de como trabalhar com a própria ferramenta. Então, no próprio Google você vai encontrar muita coisa sobre isso, muitas orientações sobre como compartilhar, sobre como criar. O que eu gostaria de fazer aqui é assim, como já tem todo esse material pronto, a gente não vai chover no molhado. Então, o que eu queria que era exatamente apresentar a ferramenta, né, apresentar a plataforma e mostrar dentro do conteúdo, do contexto que você pode encaixá-la, né? E aí, diante agora das necessidades, diante, né, do seu conteúdo, da temática que você tem que trabalhar, é pensar, né, utilizar o planejamento, a metodologia para adequar agora as ferramentas a isso, tá? Então, essa é uma delas. Deixa eu fechar uma aba aqui para ver se facilita um pouco a internet e fica um pouquinho menos lenta. Né? Bom, agora eu vou falar um pouco do WordPress. Vou começar com a versão gratuita, aí depois a gente mostra, né, um pouquinho aí da versão que também é paga. Vocês vão ver que muitas coisas são parecidas, obviamente na versão paga você vai ter mais recursos. Mas essa telinha que vocês estão vendo aqui, né, já é o painel de controle, né, já é a plataforma. Deixa eu só acessar aqui o site para vocês poderem ver como é que né, fica a visualização, né, ou seja, para quem está navegando. Quem está navegando pelo site, quem acessar esse meu blog, que é um blog que, diga-se de passagem, faz muito tempo que eu não atualizo, acho que já tem aí uns 4 ou 5 anos que ele está sem atualização, né, que depois estou trabalhando agora mais com sites e outras plataformas, esse blog acabou ficando meio de lado, mas eu utilizei esse blog por muitos e muitos anos, e tem muito material disponível nele. Às vezes eu até indico, né, quando chega alguma dúvida, o pessoal me pergunta coisas mais específicas, eu acabo passando o link dele, porque acessa lá porque tem muito material sobre isso. Então até fica a dica aí, os materiais que eu tenho nesse blog eles são todos da área de TI e gestão, né? Mas se você quiser procurar aí algumas coisas, fique à vontade, você vai encontrar muito material aqui. Tem as instituições que eu já trabalhei, né? E deixo aqui todos os materiais que eu produzia e utilizava em aula. Então eles estão separados aqui por ano, por semestre, né, e por disciplinas. E você acessando aí você vai ter, né, todo o material disponível. Que essa é a ideia, né, de um blog, é isso que a gente tratou na aula teórica. Por que é importante você pensar em trabalhar isso? Até como uma forma de também disponibilizar conteúdo, né, não ficar com algo restrito. Então, sei lá,
Se é do seu interesse, por exemplo, saber sobre gestão de projetos, segurança de rede, segurança de informação, tá aí, tem material disponível, já está preparado, fique à vontade. Né? Pode pegar, pode usar e eu espero que ele sirva mesmo para mais alguma coisa. Então, essa é a ideia, essa é a visão de quem está navegando pelo blog. Quando você vai criar, essa aqui é a visão que você tem como criador, né? Como pessoa que está ali alimentando o conteúdo. Então, eu não vou passar aqui por todos os itens, que também ficaria extremamente cansativo. E da mesma forma, tem muito material disponível sobre isso, ensinando a como utilizar. Nós não estamos fazendo aqui um curso de ferramentas, então eu vou mostrar como utilizar. E a partir disso aí você, né, vai criando. Então, só abrir aqui, né, mais uma coisinha para também, antes de mostrarmos especificamente, né, wordpress.com, né, é a plataforma que eu estou falando aqui, tá? Eu já estou mostrando direto o meu site, mas na verdade é aqui, para você criar, né, a sua, como já está logado, ele acabou redirecionando para o mesmo lugar, né? Mas, né, você entrando aqui em wordpress.com é o local que você vai poder criar. Não vai ter jeito, ele sempre acaba jogando para o mesmo lugar porque eu já estou logado. Mas para você criar a sua página, entra aí, wordpress.com, aí você vai ter as opções para criar o seu site. Eles vão fazer propaganda para você fazer assinatura, você comprar planos e tudo mais. Se você quiser, ótimo. Se você não quiser, insiste lá e fala que você quer usar a versão gratuita, que é essa daqui que você está vendo agora. Basicamente aqui dentro nós vamos falar de duas coisas: posts e páginas. Páginas, só mostrar as diferenças aqui, por exemplo, que aparece aqui em cima, ó, material didático. Aí eu tenho uma outra página que são as páginas de posts. Aí eu tenho uma outra página que são sobre vídeos, que eu também ia disponibilizando e que está demorando para carregar, agora que abriu. Então, assim, eu sempre procurei trazer dentro das aulas essas questões, né? Então, assim, buscar vídeos que tenham correlação com um tema que eu estou falando, que possam ajudar a ilustrar né, o conteúdo que eu estou trabalhando. E esses vídeos eu sempre deixo disponível no blog. Então, junto com o material, vai lá, tem também, né, o vídeo. Então, isso são as páginas, né? As páginas é como se elas fossem sessões, né? O local que você vai organizar os materiais. Então, assim, aqui nessa página eu tenho só materiais didáticos, aqui eu tenho posts diversos, já vou falar o que são os posts. Aqui eu tenho os vídeos, aqui eu tenho uma explicação sobre quem sou, né? E assim vai. Então, página, pensa sempre desse jeito. É a forma macro, como você organiza, como você quer fazer a distribuição do material dentro do seu blog. Posts, por sua vez, segue mais ou menos o mesmo conceito dos posts das redes sociais. Quando você vai lá no Facebook, no Twitter, faz um post. É uma publicação. Isso aqui é o post também. Então, os posts aqui, eu tenho aqui, ó, uma série deles, que são conteúdos diversos, são temas diversos, muitos deles não relacionados com material, né, de conteúdo didático, né, são textos escritos aleatórios que eu também gosto de publicar. Então, tudo isso fica aqui disponível. E tem também, claro, né, os que são aqui das disciplinas. Então, por exemplo, aqui eu criei, vou abrir aqui para mostrar para vocês, um post para a disciplina de arquitetura. Um pouquinho de paciência aí, que ele já consegue carregar. Assim esperamos, senão a gente corta e edita. Bom, arquitetura de software, está carregando aqui. Então, esse é o post para essa disciplina. Então, cada disciplina eu criava um post. E dentro desse post eu vou alimentando, né, com as apresentações que eu vou fazendo. Então, eu posso fazer uploads de arquivo. Montou uma apresentação de slide, né, de PowerPoint, a famosa apresentação de PowerPoint. Você pode subir essa apresentação e deixar ela disponível na sua página.
Datas que são importantes, cria ali uma agenda, vai divulgando. Modelos que você quer deixar para os alunos pegarem, né? Então tem aqui também, vou deixando aqui também. Né? Datas de avaliações, projeto interdisciplinar que nós trabalhamos nessa disciplina, né? Orientações, dicas de leituras complementares e vai ficando tudo aí. Né? É um repositório, é um local, né, onde eu deixo disponibilizados os materiais que eu vou trabalhar. Lembra que na aula passada nós falamos lá da questão da utilização, né, do WhatsApp, do Telegram e outras ferramentas de comunicação, que eu disse que não era o local indicado para você ficar despejando material para os alunos pegarem? Porque ali as coisas acontecem muito rápido, as mensagens passam rápido e possivelmente os alunos vão perder coisas. Então o que é o ideal? Por exemplo, fazer isso. Você cria um blog. Dentro do blog você disponibiliza todos os materiais que você tem que disponibilizar e no grupo do WhatsApp você só manda um link lá, ó, pessoal, tem mais material disponibilizado, segue o link. Né? Quando ele clicar no link, ele é direcionado para a página e na página é que ele vai pegar esses materiais. Porque aí não tem aquela coisa, onde que não encontrei a mensagem, onde que está? O onde que está é sempre no mesmo lugar, é o blog, acaba virando sua referência. Eu fazia muito isso com os alunos na época com esse blog e hoje faço isso com o próprio site. Então, assim, onde que está? O onde que está é fácil, está no site, acessa lá. É o que eu falo com vocês aqui também. Na dúvida, eu perdi algum exemplo, não entendi o que você falou, não consegui anotar, não tem problema. Acessa o site, guarda o endereço lá, profbellini.com. Através desse endereço raiz, você vai conhecer todas as páginas que eu tenho disponíveis, sendo que uma delas é a do nosso curso. Então, através do profbellini.com, você vai chegar no site do curso, vai achar os materiais e é ali que tudo que eu tenho que disponibilizar e deixar para vocês vai ficar disponível. E é o que você pode fazer com a sua disciplina, com os materiais da sua disciplina. É formar esse repositório, esse banco, de conhecimento, de forma que assim, você vai compartilhando. A experiência que eu tive com os alunos foi um pouquinho além disso. Nós criamos um blog, eu tinha o meu, mas nós criamos um blog para a turma, que foi aquela experiência que eu relato no livro e citei com vocês na aula teórica sobre isso, que foi muito legal. Eu dei aula para essa turma e eu vi, depois eu estava acompanhando lá, inclusive montando essas aulas aqui, eu acessei para dar uma olhada e eu vi que por 2, 3 anos depois eles continuaram utilizando. E depois eles pararam porque provavelmente o que aconteceu depois de 2, 3 anos é que eles acabaram, o ensino médio, cada um seguiu sua vida, sua faculdade, seu curso e é claro, naturalmente aquele blog acabou morrendo, embora ele esteja no ar até hoje. Mas foi legal, ver que depois de anos eles ainda continuavam utilizando. E muito material legal tá lá disponível, porque eles foram criando, eles foram alimentando. Então, isso foi a forma que também eu encontrei para trabalhar um pouco essa questão da construção, de conhecimento colaborativo. Porque eles passaram a pensar juntos para solucionar um problema. E aí, alguns trabalharam em artigos em conjunto, em posts em conjunto, vamos chamar assim. Cada grupo montou ali as suas temáticas e trabalhava em cima do assunto da sua afinidade. E isso trouxe essa dinâmica legal e diferente daquela coisa de só ficar falando para eles, porque tem a ferramenta tal, vamos trabalhar o Word. Não vou repetir aqui todo o relato porque eu já falei, mas só estou retomando isso porque é exatamente essa plataforma que eu utilizei com eles. Foi através de um site igualzinho, de uma página igualzinha essa daqui, gratuita, que tudo isso aconteceu. Tá? Então, os posts, como é que você cria tanto um post como uma página? Vou clicar aqui para adicionar, só para mostrar. Mas é a mesma coisa para os dois. Ele já vai abrir aqui pedindo para você adicionar um título, então é como você vai chamar. Aula, conhecimento. Esse é o título, isso é o que vai aparecer. E aqui embaixo você começa, colocando aqui texto. Você pode colocar texto, você pode escolher aqui, colocar imagens, colocar uma galeria de fotos, colocar uma lista de links, fazer citações, colocar vídeos, e vai criando,
conforme aí a sua criatividade, conforme, né, a sua necessidade, e vai criando. Né? Acabou de criar, você vem aqui em cima nesse botão aqui, ó, publicar. A partir do momento que você publicou, isso daí vai para o ar, né? E já fica disponível para qualquer pessoa acessar. Né? Lembrando que essa é uma página pública, né? Então qualquer pessoa com acesso à internet que saiba o link, ela vai acessar. Diferente, por exemplo, né, do que eu fiz com os alunos. Quando eu falo que vai acessar, a pessoa vai ter acesso a isso aqui, né, a versão final. Ela só vai conseguir pegar materiais. O que eu fiz com os alunos foi um pouco diferente. Né? Eu vim aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui, ó, usuários. Esse daqui não vai ter muita coisa, porque só eu que mexo nele, mas só para mostrar como é que faz. O que eu fiz? Eu adicionei todos os alunos da turma. Então eu fui colocando, ó, convidar, e-mail da pessoa, e cadastrei todos como editores. Quer dizer, então eles podiam colocar, né, tem acesso a todos os posts e páginas, né, aliás, desculpa, como autores, né, porque eles podiam escrever, fazer upload de fotos, editar e publicar seus próprios posts. E aí, o que acontece? Cada um deles acessava essa página aqui, normal, só que ele tinha acesso ao painel administrativo do site, que é exatamente esse que eu estou mexendo aqui. Então eles entravam e eles conseguiam criar posts, eles conseguiam criar página e eles mesmos alimentavam. Então a dinâmica é um pouquinho diferente. Dá um pouco mais de trabalho, claro, porque você vai ter que adicionar todos, né, no primeiro momento. Eles vão receber um link, vão criar a senha, né, mas depois disso fica tranquilo, porque aí cada um entrava lá e já se virava. As dúvidas foram mais aí as 2, 3 primeiras aulas, porque depois, né, nesse aspecto da ferramenta eu já não precisei fazer mais nada, porque eles já se viravam sozinhos. Então, de repente, você pode pensar em fazer isso com as suas turmas também. Né? De repente, criar um blog seu, um blog para a turma, né? E aí vai das necessidades e da disponibilidade também, é claro. Cada um aí dentro das suas limitações, dentro daquilo que consegue dispor de tempo, conseguir pensar nessas dinâmicas e começar a montar. Então, aqui, só mostrar rapidinho algumas coisas que são legais aqui. Né? Por exemplo, ele fornece algumas estatísticas. Né? Ele sempre traz como padrão aqui por mês, mas eu vou mostrar por anos, porque como eu falei, faz alguns anos que eu não mexo nesse site aqui, que está infelizmente meio parado. Mas se vocês observarem, né, ele foi criado lá em 2012, quer dizer, é um blog que já está no ar há quase 10 anos. 2013 que eu comecei a movimentar mais, aí 2014 subiu, 2015 mais um pouco, 2016 mais um pouco, e o pico de visualizações e de acesso dele foi em 2017. E aí logo depois eu comecei a não me dedicar muito mais a ele, parei de publicar. Então 2018 ainda teve bastante, mas aí logo em seguida ele começa a cair, 2019, 2020, 2021 quase que nenhuma. Mas é legal porque ele dá aqui algumas estatísticas. Então, por exemplo, de onde vêm os acessos do blog? Então, a maior parte, claro, vem daqui do Brasil mesmo, né? Mas também tem acesso dos Estados Unidos, de Moçambique, né? De Portugal, de Angola. Né? Inclusive, já recebi contatos por e-mail, pelo site, né? De pessoas de Angola, né? Perguntando algumas coisas, né? Porque achou, pesquisando lá e mandou. Então, ele tem aqui a forma como as pessoas encontram o blog. Então veja que a maior parte delas foi através de site de buscas, provavelmente o Google, né? E outros foram através de outras indicações, outros blogs que fazem referência. As páginas e posts mais acessados, né? Então o material didático é o que mais teve acesso. Aí tem aqui alguns artigos, alguns posts, né, de textos que eu publiquei que também tiveram bastante acesso. Então veja, dá para brincar um pouquinho aqui, né? Dá para isso quando você, como eu falei, agora ele está sem acesso nenhum, mas na época que eu me dedicava mais a ele, colocava mais material, pode ver, ele chegou a ter aqui, ó, 9.079 visualizações, 5.185 visitantes, visualizações por visita 1.75.
né? Então, dá para você ter uma ideia do alcance, né? Isso para poder medir, por exemplo, o envolvimento dos próprios alunos, né? Como que está o envolvimento dos alunos com a atividade? Você consegue saber através dessas estatísticas que ele gera aqui, que são bem legais. Bom, e aí deixa eu mostrar para vocês agora aqui também, né, a versão paga e algumas diferenças. Só mostrar aqui também. Opa, coloquei errado. Tá difícil aí. Calma aí que a gente consegue. Então, essa é uma página que eu tenho de cursos, que está dentro do meu site. Então, para quem acessa, tem essa visão aqui, né? Essa é a versão final. Para quem está colocando, né? No caso, para mim que estou alimentando, é essa mesma visão aqui, que se vocês observarem, ela é muito parecida com a que eu acabei de mostrar, que era a gratuita. Mesma coisa, os recursos básicos são os mesmos: posts, páginas, mídia, que são as fotos, links, tudo coisa que você pode subir. O que vai mudar um pouco mais é isso aqui. Você não consegue personalizar tanto na versão gratuita, que é a aparência. Você vai ter muito mais temas disponíveis. Temas é a carinha do blog, né? Como ele se apresenta, é isso aqui, ó. Tema é exatamente esse layout aqui, né? Que você vai ter mais opções para escolher aqui qual você quiser. E uma coisa que é bastante interessante e ajuda muito, né, na hora de montar, são os plugins. Plugins, eles são, colocar assim, eu não sei programar, eu não sou da área de TI. Você não precisa saber, né? Se você tem um plugin, ele é uma interface mais amigável. Ele vai permitir que você coloque, por exemplo, no seu site, né? Coloquei aqui uma ferramenta de backup, eu coloquei galerias, eu coloquei formulários de contato, formulário que as pessoas vão escrever, poder se cadastrar no site para receber, né, e-mails, né, e-mail marketing, né, mala direta, né. Então, tudo isso eu vou colocando com plugins. Então, você não precisa ser um programador para poder ter um site, né, que às vezes essa é uma dúvida, né? Falar assim, mas eu não conheço, eu não vou conseguir pagar uma pessoa para montar um site para mim. Se você tiver um conhecimento mínimo de informática, souber isso aqui, ó, acessou, né, consegue navegar nisso aqui, consegue ter um pouco de curiosidade, de tempo para mexer, sozinho você consegue ir mudando, você consegue ir fazendo. E os plugins são os amigos aí que vão te ajudar muito, né, na montagem desse material, né, eles que vão facilitar muito a sua vida. Tem alguns que complicam também, né? É importante que vocês saibam. Quando, se for instalar um plugin, se for utilizar alguma coisa nesse sentido, sempre dá uma olhada antes de instalar. Vou colocar aqui adicionar um novo só para mostrar. Então, por exemplo, ele tem aqui algumas opções. Ó, o que você sempre é aconselhável dar uma olhadinha? Aqui, ó, a classificação. Se você buscou, né, por exemplo, um plugin, vamos pensar aí, pegar esse aqui mesmo, que é o editor clássico. Ele tem mais de 5 milhões de instalações e ele só tem classificação 5 estrelas. É algo que você pode instalar tranquilamente e que não vai te dar problema, né? Algo que não vai, né, trazer maiores complicações aí para sua vida, né? Vou clicar aleatoriamente aqui em qualquer coisa só para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui o Twitter, por exemplo. Se eu quero adicionar um plugin, né, para integrar a minha conta de Twitter com o meu site, dá para fazer isso, eu mesmo já fiz, né? Então, quando você clica, ele vai trazer aqui. Todos esses aqui são plugins relacionados ao Twitter, né? Então eu tenho aqui, né, várias opções. Mesma coisa, dá uma olhada, mais de 300 mil instalações, todas com 5 estrelas. Então é isso que você vai observar, sempre dá uma olhada. Toma cuidado com aqueles que não tem praticamente avaliação, que tem avaliação ruim, né? Tem poucas instalações ou às vezes que nem é compatível, que é o que aconteceu aqui, ó. Se você observar, ele coloca aqui, ó, não testado com a sua versão do WordPress. A última atualização tem mais de 4 anos. Então, dica, esse é aquele plugin que você foge,
né, porque ele vai te dar problema. Ele pode gerar instabilidade no site, pode deixar o site lento, pode ter erro, né, falhas graves de segurança e expor o conteúdo a invasões. Então, os cuidados que a gente tem que ter sempre com a internet. Né, facilita a vida quando você sabe usar, e pode complicar se você não souber. Então, esse é um ponto. Né? E aí, o restante, assim, é tempo de aprendizado. Né? O WordPress também tem muito material disponível. Né? Muita coisa que você pode procurar pela internet sobre o WordPress. Mesma coisa, tá? Quando eu comecei a mexer com o WordPress, eu não sabia praticamente nada. E a gente vai testando, vai errando, né? Vai quebrando a cara, vai vendo coisas que não funcionam, mas vai acontecendo. E tá aí. Só esse o blog que é gratuito, como eu falei com vocês, já está indo para 10 anos que ele está no ar. Antes desse eu tinha outros, tá? Que era no Blogger ainda, que é mais antiga. Mas esse eu acabei descontinuando ele, acho que até já saiu do ar. Não, aí você pode me perguntar, mas só tem WordPress? Por que você só está falando do WordPress? Não, tem um monte. O Blogger continua existindo até hoje, tem o Wix, tem um monte de outras plataformas aí que fazem a mesma coisa. Aí é aquela questão que eu já falei em relação a ferramentas, vai mais da afinidade. Eu me identifiquei melhor, me adaptei melhor com a plataforma WordPress. De repente você vai se identificar melhor com o Blogger, que é do Google. Né? Se você entrar lá no Google, digitar, você vai ver lá que ele também tem ferramenta para criar site, é parecida com isso daqui, a interface é um pouco diferente, segue, né, aquele padrão do Google, mas também é boa, nada que desabone. É mais uma questão de afinidade. Eu me identifiquei melhor com essa e me adaptei melhor a ela. Que não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com você. Né? Você pode se adaptar melhor com outra. E isso é o legal da tecnologia. Isso é o que eu sempre falo com os meus alunos. Porque assim, quem trabalha com tecnologia, acho que tem que ser aquela pessoa que não tem que ser apaixonado por uma ferramenta, por uma tecnologia. A eterna briga, né? O que é melhor? Qual é a ferramenta melhor? Melhor é a que resolve o seu problema. Melhor é aquela que você sabe utilizar melhor. Melhor é aquela que você se adapta melhor. Essa é a melhor ferramenta. Que não necessariamente a melhor minha vai ser a melhor sua ou vice-versa. Mas resolveu o seu problema? Perfeito, essa é a melhor ferramenta que você encontrou. Até que você descubra uma outra e vai mudar de ideia. Isso é normal. Bom, pessoal, com isso a gente deixou aqui também, passando para vocês, essa questão do WordPress. Falamos do Google Drive, do Google Docs de novo, mostrando o compartilhamento de conteúdo. Mostramos o WordPress, tanto a versão paga quanto a versão gratuita. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês também. Deixa eu trocar aqui do último conteúdo que nós tínhamos para falar nessa aula de hoje, que é o OneNote. O OneNote ele é um bloco de notas. Se você vir aqui, você vai ver informações do bloco de anotações. Então, o que ele é? É um bloco de notas que você pode criar, que você pode pegar materiais. Então, por exemplo, esse curso aqui. O importante é exatamente essa tela aqui, que lembra de uma forma muito parecida o Word. Se vocês observarem aqui, tem bastante recurso que também é igual. Dá para colocar imagens, vídeos, links. Inclusive está aqui, gravar áudio e vídeo, colocar data, hora. Sabe, uma coisa que é até legal aqui no OneNote é que você consegue praticamente criar um livro digital, uma apostila digital com seus alunos. Inclusive a própria Microsoft faz isso. Eu já fiz alguns cursos, alguns módulos de curso de exatamente tecnologia e educação, e eles deixam disponível. Então você clica ali no link e como se você baixasse, você traz para sua conta aquele material que já está pronto. Então dá para fazer isso também com os alunos, de forma tanto eles criarem material entre si e também divulgarem, assim como você também disponibilizar, de repente, conteúdo, apostila, alguma dica que você queira dar, algum material. É mais uma ferramenta, desde que todos usem. Se todos têm acesso ao OneNote, é um aplicativo meio padrão,
todo mundo que usa o pacote Office, né, que é o mais Word, Excel, PowerPoint, né, ele faz parte desse conjunto de aplicativos básicos. Agora, assim, boa parte das pessoas, quase todo mundo usa o Office 365, né, que é aquela assinatura anual, precinho até legal, baixinho aí, que você tem, né, os produtos originais e pode utilizar o OneDrive, né, que é a plataforma em nuvem, né, que é o armazenamento em nuvem, aliás, né, que você pode deixar todos os seus arquivos espelhados, que a gente já comentou, né, e também tem, né, essas facilidades. O OneNote é um deles. Então dá para criar aqui. A única coisa que eu não consegui mostrar aqui né, aquelas coisas dos erros que acontecem ao vivo, né, mas depois eu coloco pelo menos as imagens, né, já que a gente não está conseguindo trazer para o vídeo, né, mas no material eu deixo o print das imagens, que também ajuda. No livro tem vários que são assim, né, eu faço a mesma coisa com esse material, deixo ali o print da tela inicial, né, mostrando que quando você cria ali, ele já te dá a opção, mesma coisa, compartilhar. Aí você vai colocar o e-mail, mesma coisa que eu fiz ali no Google Drive, a pessoa recebe um link, ela confirma, faz o login e pronto, ela pode mexer. Da mesma forma, você pode colocar que ela tenha somente acesso de leitura, que ela possa editar, né, e você define como você quiser, né, e de acordo com a dinâmica. Então é só para mostrar mais essa ferramenta, né, que é possível também utilizar, sem custos adicionais, além daquilo que, né, se você já tem o pacote Office, você não vai ter custo nenhum adicional para isso, né, e dá para usar também. Mais uma alternativa que você pode lançar mão, né, para poder conversar. Deixa eu voltar aqui agora para a tela, né, para que a gente possa finalizar mais essa videoaula. Bom, chegando aí no finalmente, né, conseguimos aí abordar as ferramentas que nos propomos para essa aula, que são as que nós já trabalhamos na aula teórica, que está no nosso livro, no nosso material também. Mas, mais uma vez, reforço, né, não são todas as ferramentas, falamos aqui de uma parcela ínfima, tem uma infinidade de outras. O fato é começar a mostrar, para quem não conhecia nenhuma, para quem não sabia por o ponto de partida, pronto, tem aí pelo menos algumas ferramentas para você começar. Com base nisso, agora é buscar, é criatividade, é buscar novas ferramentas, é testar, ver o que você se adapta, o que não se adapta, né? E dúvidas, por favor, mandem, eu vou ter o maior prazer de auxiliá-los aí nas dificuldades, nas dúvidas que forem surgindo. Se eu não conhecer a ferramenta, eu vou falar que não conheço, vou buscar, vou me informar e a gente vai aprender junto. Se é alguma que eu já conheço, mais fácil ainda. Tá? O importante é isso daí, a gente sempre ter essa disposição para a busca do novo, para encontrar novas soluções, sempre superando aí os desafios que vão surgindo naturalmente, né, em todas as profissões e, é claro, né, com a docência não seria diferente. Pessoal, agradeço a presença de vocês em mais essa videoaula, permaneço à disposição, né, caso tenham dúvidas, entre em contato e até a próxima videoaula.